Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de DC na TV. Antes de mais nada, esse é um vídeo também sem spoilers. Talvez uma coisinha mínima das temporadas anteriores, porque o objetivo aqui é primeiras impressões das temporadas atuais de Arrow, Gotham, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. Uma opinião geral assim, sobre o que está rolando agora nessas séries aí de super-heróis da DC. Começando com Arrow, que é a mais antiga entre elas aí, já está entrando agora na 6ª temporada. É uma série que teve um caminho tortuoso aí, uma 3ª temporada e 4ª também bem problemáticas, com a questão do romance entre o protagonista lá e entre o Oliver e a Felicity. Vilões meio complicados, uma trama meio absurda nas 2 temporadas, mas a 5ª, ela deu uma retomada de fôlego na série, foi um crescente, um vilão excelente. A trama foi muito bem estruturada, motivações boas dos personagens, do vilão. Uma trama realmente muito legal. Teve uma conclusão boa. Aquela conclusão com um cliffhanger que muita gente não engoliu, e com razão, como a gente viu no começo aí da 6ª. Mas foi uma temporada muito boa, muito sólida. E teve até aquela preocupação, pelo menos minha, né, de como superar a 5ª tão boa, um vilão tão bom, como superar isso, né? E aí começou a 6ª com uma trama meio esquisita, né? Agora o Oliver, graças ao filho recém-descoberto, ele resolve deixar de ser o Arqueiro Verde e colocar o John Diggle no lugar dele como arqueiro. Eu acho uma trama bem esquisitinha, porque quem é convencido por isso que o protagonista vai virar coadjuvante na própria série dele, né? Meio esquisito. Outra, é muito estranho colocar o Diggle, porque por mais que a gente queira acreditar que aquela máscara oculta a identidade dele, todo mundo tá vendo que o Arqueiro Verde deixou de ser branco para virar negro, do nada. Não convence ninguém que o arqueiro continua sendo o mesmo. Fora o papo meio estranho de, eu tenho um filho, então eu não posso mais me arriscar como arqueiro, vou pedir para um cara que também tem um filho. É meio estranho isso daí. Mas um fator positivo da série é a introdução de um vilão que todo mundo conhece, pelo menos o pessoal que assistia Lost lembra dele, o Michael Emerson, o Ben Linus. Foi introduzido como vilão nessa temporada. Um vilão bem interessante, já chegou com uma trama bem diferente do usual, né? Nada muito físico, uma coisa mais tecnológica. Então as expectativas são boas pelo vilão, mas eu ainda acho estranho essa opção de colocar o Diggle como arqueiro, sendo que não convence ninguém que é a mesma pessoa, né? Talvez se eles tivessem trazido o Roy Harper de volta, ou até de repente o Oliver simplesmente falar, não vou ser mais arqueiro, a equipe assume agora os trabalhos de proteção da cidade e tudo. Mas a temporada ainda pode render coisas, tô com boas expectativas. A temporada anterior me deixou animado com a série. Achei interessante a ideia da lei antivigilante que eles estão introduzindo na série, que pode render boas coisas depois. Arrow, tô com boas expectativas aí. O que eu não posso dizer exatamente do The Flash. The Flash teve uma temporada anterior bem complicada, resoluções estranhas em relação ao protagonista, em relação ao Harrison Wells, o HR, que foi introduzida a versão do Harrison Wells da temporada passada. Eu achei um equívoco colocar um Harrison Wells daquela forma. E qual que é o plot agora, né? O retorno do Barry, o exílio dele na Força de Aceleração. Que também achei que, assim como foi o Flashpoint, resolveram muito rápido isso. E as consequências, a forma como ele voltou de lá, o estado em que ele estava. Eu achei que ia render umas boas tramas por aí, mas também foi resolvido muito rápido. E agora a questão é, o retorno da Força de Aceleração gerou 12 novos meta-humanos. Então, mais uma vez a série cai naquela coisa do problema ser gerado pelos protagonistas da série. Na 2ª temporada, a questão do multiverso foi porque eles geraram um portal. A questão da 3ª com Savitar foi porque ele alterou a linha do tempo. 3º ano consecutivo, o problema é gerado pelo herói. Ele causa o problema, sabe? É complicado isso daí. Mas o lado bom é que o Flash agora, pelo menos nesse começo de temporada, ele tá
menos aquela coisa meio amargurada que tava, sabe? Ele voltou aquele frescor da primeira temporada, sabe? Aquela coisa um pouco mais divertida. O episódio que introduz o Homem Elástico, ele é muito legal, muito leve, tem uma boa diversão. Eu acho que pode render daí, pelo menos retomar o clima da primeira temporada, sabe? Deixar de ser aquela coisa meio depressiva, meio triste, sabe? Tudo é muito sombrio, tudo é muito problema. Mostrar aquela coisa, o lado divertido do heroísmo que tá faltando um pouco na série. Eu acho que pelo menos isso eles estão retomando. Outro ponto positivo é o vilão não ser novamente um velocista com identidade secreta. Já foi 3 temporadas com isso. Então pelo menos agora o vilão não usa máscara, já tem uma noção dos poderes dele, que é uma coisa diferente do usuário de super velocidade. Então pode render uma coisa mais mental e mais tecnológica, é um cara mais manipulador. O problema foi causado pelo herói e pela sua trupe, né? Mas pelo menos o vilão estava por trás disso, de alguma forma. Então isso daí já é uma coisa bacana de se acompanhar. Então o Flash eu tô com o pé atrás, por causa da temporada anterior, por novamente repetir alguns conceitos, mas pelo menos ele está trazendo um frescor. Eu só queria que a série soubesse para onde ir com as personagens femininas, né? Porque a Caitlyn fica nesse negócio da nevasca, que nem se transforma de vez e nem resolve logo isso de vez. E a Iris, ela tá totalmente perdida, eu acho. Eu acho que eles deviam tentar focar um pouco nela ser uma jornalista, nela trazer tramas relacionadas a isso. Porque parece que ela, sabe, todo mundo fica ali no laboratório Star o tempo inteiro. A gente fica até pensando do que esse povo vive, né? Porque parece que ninguém trabalha, quem que financia essa operação toda aí. Mas vamos torcer para essa temporada pelo menos ser melhor que a anterior, que já não seria tão difícil assim, na verdade. A outra que está na 4ª temporada também é Gotham. Gotham é aquela coisa. Falei até com um amigo meu na época que iam lançar Gotham, que uma preocupação minha com Gotham é que eu tinha medo que Gotham virasse as aventuras do Batman adolescente, com menininha gato, com erinha venenosa. E infelizmente é isso que a série virou nessa quarta temporada. O Bruce Wayne, apesar de ser adolescente, começou a combater o crime com máscara. Me incomoda demais, porque uma coisa é, sei lá, Batman Begins, um jovem adulto, tomar a decisão de sair pelo mundo, de treinar, de enfrentar os criminosos na rua, mascarado e tudo. Mas um adolescente fazer isso só coloca o Alfred como o pior tutor do mundo, né? Deixando o menino se arriscar dessa forma. Fora umas quebras de conceito aí, porque quando você pensa em Batman, você pensa em algumas coisas. E, por exemplo, no último episódio que eu assisti, ele já violou, que é um código aí do Batman, que é a coisa primordial pra ele, e ele violou esse... Independente do que acontecer com o vilão futuramente, o fato é que o Bruce Wayne quebrou esse código. Então é meio complicado, né? Mas a série, ela já virou outra coisa há muito tempo. A galeria de vilões do Batman praticamente inteira já apareceu. Gordon, que eu sempre imaginei o Gordon como um cara incorruptível, ele já tomou atitudes totalmente duvidosas várias vezes na série. É uma série que, se você não se desprender da fonte original, você não consegue curtir ela muito bem. Mas apesar do problema meu com o Batboy, digamos assim, a série tem um potencial legal nesse começo de temporada por mostrar esse reinado do Pinguim na cidade, que ele praticamente domina agora tudo, a polícia não pode mais fazer nada contra ele. Como combater um cara que praticamente é invencível agora, domina as leis, domina tudo. O Pinguim é e sempre foi, acho que, um dos grandes destaques de Gotham. Você assiste muito mais a série para acompanhar a jornada dele, as quedas e retornos dele, do que às vezes até a história do Gordon, que às vezes é meio complicada a história dele e tudo. Eu sempre torci que eles não seguissem por esse caminho de colocar o Bruce Wayne como um combatente do crime. Eles acabaram indo por esse lado nessa temporada. Isso me deixa um pouco confuso, assim, que acho muito cedo pro Batman aparecer. Não acredito que o Batman vai aparecer, até por questões de direitos e N coisas. Gotham é uma interrogação, no melhor estilo charada aí, que aliás está com uma trama curiosa agora na sua busca por reconquistar sua inteligência perdida. Isso aí, essa aliança dele até com Solomon Grundy, que foi introduzido de uma forma criativa. Vamos ver para onde vai a série aí, né? Expectativas moderadas também, principalmente da questão do Batboy. O Supergirl tá legal. A Supergirl é uma série muito interessante porque ela traz temas muito atuais. Questão de refugiados políticos, questão de preconceito, até questão de representatividade, né? Que tem uma relação gay na série, que é explorada de uma forma bem interessante. E essa temporada voltou trazendo uma coisa muito bem feita, que é a protagonista, a heroína, lidando com uma perda,
que aconteceu na temporada anterior, mas não cometendo o erro que o The Flash e até o Arrow também já tomaram de estragar a protagonista, deixando ela, sabe, aquela coisa mega amargurada, ela tá triste, ela tá sofrendo, mas ela não mudou de personalidade, ela continua tendo aquele ímpeto de ser a heroína, de saber que por mais que a vida dela esteja com um problema, ela tem uma missão a cumprir, um dever a cumprir, e esse lado da série é interessante. Abordaram um tema religioso legal, né, nesse começo de temporada, em relação à figura da Supergirl como salvadora e tudo. Introduziram o Adrian Pasdar na série. Quem lembra dele de Heroes, ele era o Nathan Petrelli, ele também foi o General Talbot em Agents of S.H.I.E.L.D. E colocaram ele como um Morgan Edge aqui, que pode ser um vilão humano interessante, um cara meio mafioso, que é meio complicado pra Supergirl lidar com ele, porque não dá pra chegar e dar 3 tapas nele e tentar resolver assim, porque não dá. Colocaram a Lena Luthor participando mais da série, é um ganho, né? Porque a personagem é interessante, pode render coisas legais aí, envolvendo a família Luthor, aquela dubiedade, aquela ambiguidade deles, né? De repente, será que ela vai ser vilã em algum momento e tudo? É uma personagem interessante de se explorar. E a personagem nova que entrou agora, Samantha, que é a nova CEO lá das empresas Luthor, no lugar da Lena, tem uma trama interessante envolvendo ela, um mistério ali, sobre um eventual poder que ela tem e tudo, né? Acho bem interessante. E a introdução da Erica Durance, quem lembra dela, a Lois Lane de Smallville, agora como a mãe da Kara. Ela aparece um pouquinho assim em flashbacks, hologramas lá na Zona Fantasma. É uma personagem que pode render alguma coisa aí do passado de Krypton, né? Então Supergirl é sempre interessante de ver. Ainda não tem uma grande trama desenhada ao longo da temporada, mas teve já temas muito bons envolvendo os marcianos, envolvendo aquelas alfinetadas clássicas do Trump, logo no primeiro episódio ali com a Cat Grant. Então é uma série sempre gostosa de assistir, principalmente pro público feminino, acredito eu, porque ela tem uma representatividade muito forte junto a esse público aí. E por fim, né, a Legends of Tomorrow, que agora introduziu a Agência do Tempo do Rip Hunter, porque os grupos de heróis, como sempre, confuso e atrapalhado, no final da temporada anterior eles causaram uma ruptura temporal que gerou diversos problemas ao longo da linha do tempo. E essa agência foi criada para tentar resolver isso. Só que, é claro, as lendas não largaram o osso e eles mesmos estão tentando resolver o problema que eles criaram. Essa é aquela série engraçada que a missão dos protagonistas é salvar a linha do tempo, mas normalmente são eles que estragam. É uma série meio maluca, assim. Mas acho que a graça dessa série é justamente essa. Os protagonistas sendo meio atrapalhados, eles causarem mais problemas do que eles solucionam. Acho que a diversão acaba sendo essa. As viagens no tempo são muito legais. Então é aquela série que você assiste, é aquela coisa meio descompromissada, assim, que você assiste pra se divertir, pra ver umas lutas legais, pra ver uma diversão mesmo, que é o que a série se propõe a fazer. Então, eu tô animado de ver, acompanhar aí a jornada das lendas. Tem um mistériozinho sobre um vilão ainda que eles estão para enfrentar, mas só a agência do tempo sabe, mas não revelou ainda para a equipe de heróis. Então acho que esse negócio pode render bem aí ao longo dessa temporada deles aí, que assim como Supergirl já tá na 3ª temporada. Bom, é isso aí, impressões gerais das temporadas atuais dos heróis. Espero que vocês estejam acompanhando, se divertindo com as séries e que a força esteja com vocês.